Pessoal, boa tarde. Não conheço ninguém aqui não, né? Quem é da Ox aí? Não? Não, acho que não. Eu formei não, entrei faz uns 10 anos aqui, né? Então, se alguém tivesse aqui da minha sala ainda, não é impossível. Só deixa eu fazer uma apresentação pessoal. Só deixa eu fazer uma apresentação pessoal. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, atuo como professor das ciências contábeis e no ESSEC, tá? Na área de ciência de dados. Prazer em conhecer vocês e entender alguns dos alunos que passaram aqui comigo. Estão comigo até hoje, aguentando, por exemplo. Bem, hoje a gente vai estar dando abertura, então, na Semana Empresarial da Terra. Nós trouxemos 3 palestrantes, 3 pessoas para dividir com a gente, principalmente assuntos referentes às suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Acadêmica no sentido de onde eles migraram, de onde eles conseguiram se encaixar nos tópicos de machine learning. Tudo bem? E é, de fato, o tema desse encontro de hoje, que a gente deve durar, caminhar aí até as 18h30, mais ou menos. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai fazer assim, se vocês me permitirem. A gente vai fazer, abrir para eles conversarem, se apresentarem e mostrarem o caminho deles profissional, o caminho deles acadêmico, onde que a inteligência artificial acaba se encontrando no trajeto deles, no percurso deles, tá bem? A gente pode começar com o Vinícius. E depois, Daniel, tudo bem se a gente for para você? Daniel está lá na cidade do México, isso vai estar remota com a gente, e depois a gente fecha com o Alexandre. A gente ela falou, mas nos botou no microfone. Aí o que a gente vai fazer? 20 a 25 minutinhos para cada um, em média, para fazer esse período, essa parte dessa apresentação. Depois a gente pode começar uma interação com vocês, a respeito de algumas dúvidas, a respeito de alguns comentários, de algum bate-papo, de algum assunto que vocês queiram propor ou interagir com os convidados, seja com os 3 ao mesmo tempo, seja com só com os, tudo bem? Aí eu vou pedir só uma questão de organização, quando a palavra se você só faz essa organização, só levantar a mão rapidinho, e aí eu passo a palavra e vocês direcionam, por favor, a quem vocês querem perguntar. E, por gentileza, antes de perguntar, só se apresenta, por favor, para os palestrantes, né? Nome, com que trabalha, área que atua, e aí, portanto, direcione o questionamento, sua dúvida, sua pontuação, sua curiosidade a respeito do caminho que eles fizeram. Por mais que eles trabalhem em campos distintos, em empresas distintas, né? Todos eles são ingressos aqui no TEP, não é verdade? A Daniele, acho que é da turma 19 da DM, né? Vinícius da turma 20 e o Alexandre da turma 12 de SEC. É isso? Então vamos lá, vamos começar com o Vinícius, lá, Vinícius. Vinícius, você hoje é gerente de mercado e vendedor especialista de equipamentos médicos e odontológicos da J. Morita, é isso? Então, por favor, se você quiser tomar a palavra e mandar ver e contar para a gente um pouquinho da sua história, vamos lá, a gente agradece. Beleza, gente, boa tarde. Boa tarde, Mariane. Daniele, falei rápido. Tudo bom, Daniele? Deixa eu te falar. Sala, aqui é uma sala ou é letivo cada um de um lado? Não. Aqui tem vários, pessoas de vários estratos. Na maioria são alunos, cada um de um curso. Tem professores da estudante, estudando de água. Roberto ali, tudo bom? Então, beleza, show de bola, vamos lá, vem cá. Bom, pessoal, eu acho que o tópico de carreira é interessante, até porque eu fiz tudo que é erro possível de carreira. Então, eu acho que eu posso ajudar um pouco nisso. Um deles foi... Todo mundo da administração aqui? Ou não? Tem alguém de cursos? Tem, né? Eu peguei as únicas... Eu peguei DP nas únicas matérias que tinham para requisito na DM, inclusive do teto também. Cheguei a fazer esse grande feito, né? E aí me enrolei com o concurso. Então, acho que, primeiro, dica de carreira aí, pelo amor de Deus, pessoal, pega DP, vai, né? Não vai pegar aquele monte de matéria também, não, porque eu já jubilei por isso. Tem um lance lá que, se você fizer menos de 20%, né? Menos de 20%, eu jubilei, aí eu voltei, né? Você tem um retorno que você tem, né? Queira jubilar, não. Se você fizer menos de 20% dos créditos que você pegou, você não é uma experiência legal. Mas vamos lá. Bom, galera, o Legacy, ele é um projeto, né, da empresa que eu fui contratado. Eu tenho uma empresa de representação comercial, né? Então, eu representei
a marca J. Morita. Na verdade, é a Scientific Dental no Brasil, né? E a J. Morita, que é uma marca japonesa, que tem 102 anos de existência, mais ou menos. Só que eles nem sempre fabricando a mesma coisa, né? Eles fabricavam, chegou a fabricar agulha, né? E hoje em dia eles fazem máquinas de diagnóstico odontológico, tomografia, né? Com altíssimo nível de detalhe. Então, assim, o Legacy ele foi um projeto para trazer essa máquina para o Brasil de uma forma viável, né? Porque ela já existia no Brasil desde 79. Só que, não sei se tiver alguém da Odonto perdido aqui, mas é uma marca que sempre foi um alto nível de qualidade para endodontia, aquele pessoal que trata quando você quebra o dente, sabe? Então, a Morita sempre foi um sinônimo de qualidade. Porém, no Brasil, ela só tinha 28 máquinas até 2019, porque era uma máquina considerada muito cara, tinha um valor de investimento muito alto. Então, praticamente não havia no Brasil, era coisa de 28, 29 máquinas, tinha mais ou menos. Então, esse projeto, né, ele foi pelo CEO da Scientific Dental, ele foi até o Japão, apresentou o projeto para eles, né? Na época, ele já tinha atuado com uma outra marca, chamada Kerstin, e aí, né, ele trouxe essa proposta assim, ó, a gente tem uma empresa sólida, que já tem 60 anos de existência aí, e a gente quer representar a Morita do Brasil, né, trazer um valor diferente para o radiologista. Então, nosso cliente era um dentista? Quase nunca, né? Nosso cliente mais era o radiologista. Às vezes era dentista, às vezes não. É o dono de radiologia, às vezes era empresário também, que simplesmente montou um negócio e empregou pessoas, né, técnicas para trabalhar. Então, assim, a gente vendeu para os clientes de radiologia. Para vocês que não sabem, hoje em dia até tem dentista que tem, né, o próprio equipamento de diagnóstico na clínica. Mas, geralmente, né, se alguém já fez um tratamento dentário aqui, colocou implante, eles te mandam para uma radiologia. Falam, ó, vai lá e faz uma tomografia, vai lá e faz uma panorâmica, né? E aí você vai até lá e faz esse exame num desses aparelhos. O aparelho Morita, ele difere porque ele consegue ver coisas que os outros não veem. Basicamente, tá? Eles são bem simplistas aqui mesmo, né? Ele consegue ver, por exemplo, uma fratura. Depois eu vou mostrar a diferente de imagem para vocês. Mas, por exemplo, um dente seu. Você falou que quebrou um dente. Se você fizesse um aparelho Morita, a sua chance de ter que arrancar esse dente e implantar outro era muito menor. Tem um ganho aí, né? Então, a implantodontia que cresceu muito nos últimos anos, né? Ela foi sobrepassada aí pela endodontia, né? Foi uma prática que aí você conseguia cuidar dos dentes, que antes você arrancava e botava o implante, basicamente. Então, né, a gente veio com esse projeto com uma proposta diferente. Né? Uma proposta diferente. Normalmente, o vendedor de máquina odontológica, ele é assim, ele chega, ele vende para o radiologista e some, né? Basicamente, essa é a premissa básica do vendedor desse mercado. A gente trazia um novo olhar, né, para esse mercado. Então, a gente falou assim, ó, nós não vamos fazer mais isso, nós vamos chegar e vender a marca suína. Né? Nós vamos acompanhar vocês com o retorno que vocês estão buscando. Então, a gente construiu um projeto, todo dia, você compra o equipamento Morita, você não compra apenas a marca, você compra um projeto. Né? Isso eu acho que é uma coisa bem legal que dá para usar em uma marca, se estiverem atuando, ou na própria empresa de vocês. E alguém aqui trabalha em empresa do ramo odontológico falando nisso? Não? Aliás, alguém? Aliás, daqui de Ribeirão, bem forte, né? Recomendo. E aí, a Scientific Dental, né? Basicamente, era que a gente representava e a gente se tornou, né? Da Morita, o número 1 em importação de alta resolução do mundo. Né? Ali deu uma cortadinha, mas eu tinha falado para vocês, né? Tinha 28 máquinas até 2019. 2019 para cá, a gente vendeu mais de 200 máquinas instaladas. Eu tive um crescimento exponencial, né? Conheci os caras, vieram até nós, japoneses, vieram conversar com a gente, para ver o que a gente estava fazendo diferente, porque no mundo ninguém vendia como a gente. E a gente... Ah lá, obrigado. E aí a gente conseguiu chegar nessa marca bem importante, né? Para vocês terem noção, o equipamento desse aqui, ele custa, não é muito caro, mas é caro, né? Ele custa de 378 mil até 711 mil. Mas é um investimento, basicamente, é uma impressora de dinheiro, né? Uma pessoa entra ali e já gera um exame de 300 reais. Você faz em minutos. Então, basicamente, o Katsumi, né, que é um cara conhecido nacionalmente nessa área, ele virou nosso gerente de assistência técnica. A gente era dividido em 4 mercados, né? O Luiz aqui de São Paulo e Brasília, Verônica do Sul. Eu fazia a região Norte e Nordeste.
Viajei para muito lugar bom, muito lugar ruim também. Bruno, na Minas Gerais, né, que é o nosso gerente, o diretor nacional, né, o Edmundo, e nosso auxiliar administrativo, a Juliana. Então, basicamente, era o time que foi montado para o projeto Moringa. Aí, o que acontece? Aqui também é outra, né, aqui é um outro detalhe que a gente acertou muito no projeto. Se vocês tiverem um projeto, né, tiverem uma empresa, tiverem uma ideia, né, eu acho que é um caminho muito legal para se fazer. Que é basicamente o quê? Primeira coisa, você ganhar, né, o nome, você ganhar o apoio de autoridades. Então, a gente falou assim, poxa, quem são os melhores, né, na área do Brasil? Quem são os mais respeitados? Né? A odontologia ela é um mercado gigantesco, como vocês vão ver daqui a pouco. Só que ele é um mercado muito interconectado. Então, todo mundo meio que conhece todo mundo. Aqui, a gente pegou, ó, por exemplo, lá em Salvador, a gente tem o Paulo Flores, né, que é especialista em ATM. A gente tem o Jefferson Costa, que ele é proprietário da maior radiologia, a maior rede de radiologia do Brasil, que é a Papais, né? Felipe Costa, que também é outro cara, né, influência muito forte da área. Celso Barker, esse cara ele estudou junto com. Agora esqueci o nome daquele rapaz. Mas ele estudou junto com o cara que inventou o implante. Basicamente, tem método na radiologia que tem o nome dele, né? Método Schubert. É um cara importantíssimo aí para a história da radiologia. Enfim, cada um deles eram autoridades, né? Cada um das suas regiões. Então, o primeiro passo foi isso: como ganhar as autoridades. Ganhando autoridade, ganhando, né, o aval deles, a gente consegue vender mais fácil para as demais radiologias. Então, foi isso que aconteceu. Né? A gente conseguiu esses nomes, cada um, né, especialista em suas regiões, em suas áreas, e tido como referente, a gente conseguiu aí ter um aval melhor na hora de vender para os dentistas. Dentista não, radiologista. Aqui tem um depoimento, não vou entrar nisso aqui, né? Aí a gente buscou depoimentos que são muito legais, que trouxe para ele o retorno, né, o que mudou no trabalho dele. Aqui que é legal, tá? Que é uma questão que eu gostei muito dessa abordagem, né? Eu fiz parte também de projetar esse tipo de apresentação, que é o quê? Trazer uma venda mais consultiva. Basicamente, isso aqui que era o que a gente apresentava para os clientes, tá? Então, a gente chegava assim, ó, poxa, ó, queremos fazer um projeto bonito na sua cidade, por exemplo, uma cidade minha, esse estudo é de Belém, se não me engano. Chegava em Belém e falava, pessoal, quero trazer alta resolução para cá. Não tem nenhuma. Se você colocar o Morita, equipamento de alta resolução, você vai se tornar uma referência, né? E possivelmente você vai buscar um tipo de cliente que você não atendia antes, que era o cliente de odontia, muitos clientes de implante também, que não eram clientes das imagens atuais. Então, né, basicamente, a gente chegava com uma pesquisa bem consultiva, falava, ó, estou indo aí, quero te mostrar um estudo de viabilidade do meu equipamento na sua cidade. Você fazia um negócio mais elaborado, não é só tipo, compra a minha máquina. Então, a gente chegou, aqui são os dados, né, basicamente pelo CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, né? Você tem noção, o mercado de odontologia é composto de 330 mil cirurgiões dentistas, é um número absurdo aí, se você for pensar. Em termos do mundo, né, é o maior mercado do mundo, tem, se for pegar aí 5 dentistas no mundo, um está no Brasil, não quer dizer que ele é brasileiro, mas um está no Brasil, com 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil, 38 bilhões, né, é o que se estima esse mercado movimente, reais ao ano. E 7% é a taxa de crescimento, a taxa de crescimento chinesa. Mas aqui tem mais algumas questões, aqui a gente entrava um pouco mais na questão do Estado, né? Basicamente onde estão os dentistas. Né? Aqui mostra o porquê da concentração de novo, né? É estimado que tem em volta de 7.800 habitantes para cada dentista no mundo. O Brasil tem 634. Quer dizer, muita concentração aqui dentro. Mais 10 vezes aí a média mundial, certo? Então, fica a dica aí, um mercado muito grande, né? E muito legal aí para futuras inovações de empresas. Então, está precisando de gente para trazer coisas novas para o mercado. Mercado muito arcaico em muitas das áreas, inclusive em gestão. Então, é algo que a gente tem trabalhado aí. Aqui, era uma das premissas, tá? Que a gente usava para poder falar o porquê que você tem que investir
meio milhão no meu equipamento, e não 300 mil ou 150 mil no da BIC. Acho que a gente tinha esse argumento. Aqui, né, a gente mostrava o fator demanda, certo? Essas três especialidades, né, a gente chama de endo, e pério, basicamente é endodontia, implantodontia e periodontia, tá? De todos os dentistas do Brasil, né, tem 7, daquele número que eu mostrei para vocês, 350 mil. Tem 127 mil que são especialistas e 43 mil são dessa área, né? 37% de todo o mercado. Okay? E, por acaso, são as especialidades que mais pedem o diagnóstico de tomografia. Eu vou explicar para vocês o que tomografia é o nosso produto principal. Basicamente, no mercado está acontecendo isso aqui, ó. Isso é muito importante, viu, pessoal? Quando vocês forem fazer uma proposta de venda, né, apresentar alguma coisa para qualquer cliente, para um representante, assim, sei lá, quero representar a marca de vocês do Brasil, Ribeirão Preto, não sei. Quer apresentar isso aqui para alguém, para uma marca, para uma empresa? Eu acho que é muito importante você trabalhar no aspecto dor, tá? Dor, problema. Que é o quê? Qual que é o problema que ele tem? Qual que é a dor que ele quer sanar te colocando para trabalhar nessa frente? Então, aqui a gente detectou que a dor, né, principal do radioespecial é isso aqui, ó. Investimento de equipamentos, tá? Odontológicos. Aqui nós estamos falando de equipamento 2D, né? É aquele que não tem a tomografia, certo? De 800 novos equipamentos ao ano comercializados no Brasil, 80% vai para as clínicas odontológicas, tá? Isso coloca aí, são 60 equipamentos por mês, né? Mas o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o cliente dele, o cliente da radiologia, está comprando o próprio equipamento de imagem. Certo? Isso quer dizer o quê? Que ele está retirando demanda da radiologia. Então, poxa, em vez de eu falar para você, ó, você veio fazer um tratamento de implante comigo, ó, você precisa fazer uma tomografia. Em vez de eu falar, faz lá no Jardim, na Milênio X, ou na DVI, eu falo para você, ó, tem aqui na minha clínica. Você faz aqui o exame aqui, pronto. Isso, com certeza, é uma comodidade muito maior. Né? Só que é um investimento alto. Mas, né, como o mercado de franquia entrou muito forte, né, no Brasil, principalmente, né, teve uma franquia, aquela, se não me engano, a Dentes, né, se apresentou em Harvard, tempo atrás, um case de sucesso, né, cresceu muito as clínicas de implantes. Se você for dar uma volta aqui em Ribeirão Preto, principalmente aqui em Ribeirão, se der uma volta em qualquer avenida aí, pega a Saudade aqui, ou aqui não, né, lá embaixo. Saudade, pega Dom Pedro, pega, cara, Dependência, qualquer lugar que você for, você vai encontrar um monte de clínica de implante, tá? Isso aí é um mercado que realmente explodiu nos últimos anos. E aí, né, as franquias estão exigindo o quê? O cara que entra, ele já entra com equipamento de imagem. Né? Então, é o procedimento que eles colocam. E vira um diferencial simples para a clínica. E aí, o que acontece? Por que isso é uma dor para a radiologia? Porque ele vai reduzir demanda, tá? Mesmo que o cara não... o que acontece? O dentista ele faz a parte da imagem, captação da imagem, só que ele não faz o laudo. Então, ele até terceiriza o laudo. Mas ele pode falar, poxa, ó, vou mandar meus clientes para você aí. Só que eu já tenho caminho de imagem e eu quero que você dê desconto. Então, vira a questão da guerra de preço. Né? Então, cada vez mais o cara tem a diminuição de margem nos exames 2D, tá? Que antes era o ápice do mercado. Opa! Vamos falar. Em termos de análise, tá, de quem consome mais, aqui a gente mostra, ó, a endodontia, ela consome 51% dos exames de tomografia, tá? Estou falando de tomografia, reparem nisso. Por que tomografia? Agora eu vou entrar nisso. Porque aconteceu, né, uma mudança no mercado, então assim, exame 2D é panorâmico e cefalométrico, e 3D é a tomografia, basicamente 2D e 3D, não precisa saber mais do que isso. Mas, o que aconteceu? Aqui, há 7 anos atrás, a gente tinha basicamente uma demanda pequena de 3D, por volta de 10%, né? O resto era tudo 2D. Em 2021, a gente já viu essa demanda, né, reduzir muito a diferença. O 3D chegou a 40% dos exames pedidos, né? Mostrou uma claro crescimento. E o estudo de tendência que a gente fez, né, mostrou para a gente que o 3D deve passar o 2D. O 2D não vai sumir, mas a demanda dele vai chegar por volta de 70% a 75%. Certo? Então, o que a gente propõe para o cara? Manter o foco, né, e a atenção dele, do negócio dele,
aquilo que vai sustentar o negócio dele a longo prazo. Não apenas, né, ficar brigando de preço, só falar o meu exame é mais barato, né? E cada vez mais reduzir as margens. Sendo que é um mercado, né, que tem uma barreira de entrada muito forte, né, que é a compra das máquinas, né? Hoje, para você montar uma radiologia, estimo que no mínimo 1 milhão para você montar um, tá? É um negócio rentável, recomendo, mas é um negócio que tem um investimento muito alto de entrada. Aqui a gente mostrou, isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui reforçou a entrada, né? Reforçou a mudança dele. Porque o que acontece? Quando você está vendendo um negócio, você está lutando contra o status quo da pessoa. Assim, tá? Ela não quer sair daquilo ali. Ela não quer ter a dor de tomar uma decisão. Ela não quer, tipo, ô, cara, quando alguém vem vender alguma coisa para você, fala isso. Você fica, oh, não quero não, não estou interessado, pai. Quase sempre é assim, né? A gente adora comprar, mas a gente odeia que pessoas vendam para a gente. Então, existe uma psicologia por trás disso. Então, você tem que mostrar para o cara que ele precisa se mexer. Principalmente quando você está falando de equipamento de R$500 mil. O cara vai sentir uma resistência muito grande para mudar. Então, o que a gente mostrou para ele? Mostrou, ó, isso já aconteceu antes no mercado. Tá? Já aconteceu antes. Não foi poucas vezes, não. Né? E a gente fez uma linha do tempo mostrando que teve 4 ciclos tecnológicos. Né? Existe o pessoal fala, às vezes as coisas que você aprende na universidade você não usa no mercado. Isso é mentira, tá? Se você passa para a universidade rapidinho aí, não fizer nada, eu levei tempo para formar, mas muita coisa eu utilizei no mercado, tá? Mas aqui a gente fala de ciclo, né, da adoção, né, de tecnologia. Como é que chama mesmo? É a curva de adoção de tecnologia, né? Aqui a gente coloca para ele, explica para ele a teoria disso aqui. Isso aqui a gente aprende na faculdade. Né? Basicamente, quem sai na frente, né, os inovadores, 2,5%, os visionários, 3,5%, depois entra os pragmáticos, né, que demoram um pouco mais para adotar a tecnologia, e, por fim, né, os conservadores, os céticos, né, que são ali somados 50% do mercado. Então, aqui a gente mostra para ele o quê? Porque está a oportunidade de eles ser um visionário no mercado público. Os inovadores já entraram, né, são aqueles primeiros que eu mostrei para vocês, e agora nós estamos nessa camada aqui. Então, a gente sabe que se eles entrarem, eles vão sair na frente do mercado. Então, você usa essa curva de adoção de tecnologia para poder explicar para ele que é a hora dele mudar. Então, aqui, voltando. Aqui a gente tem 4 ciclos, né, que a gente conseguiu catalogar. Basicamente, né, vinha uma mudança, o mercado todo se movimentava. É mais ou menos assim como a gente tem com o celular, por exemplo. Né? A gente teve, sei lá, o Samsung A50, né? Samsung não era Samsung, né? O TV, que é aquele da telinha laranja, né? Depois veio o V8, né? Enfim, né? Vem aparece uma inovação, o mercado todo meio que se movimenta em torno dela. Aqui aconteceu 4 vezes na radiologia odontológica, como a gente catalogou. O primeiro ciclo analógico lá em 1960, primeiro panorâmico analógico do Brasil, que é. Depois entrou uma tecnologia que chama Conifin, tá? TCCP, né, convencional. Foi o iCat e o Newton na época, que estavam todos criaram essa revolução em 2004. O terceiro ciclo da digitalização das clínicas em 2008, né, que foi a digitalização. A gente chama de digitalização intensa do centro de radiologia. Eles tinham o quê? Eles tinham o analógico, e aí entrou o digital. Quem colocou o digital começou a ganhar muito dinheiro na frente dos caras que tinham na hora. Né? Basicamente porque a qualidade de entrega era muito melhor. E aí o mercado todo se movimentou. É interessante porque em menos de 4 anos, 50% do mercado já tinha adotado o novo padrão. Aí você mostra para o cara e fala, velho, aconteceu lá atrás. Né? Possivelmente, se ele estava atuando nessa época, ele deve ter vivido isso. E agora, em 2019, né, com a Morita, a gente tem essa questão da alta resolução. Esse novo tipo de tecnologia que a gente traz com a Morita. Ele fala para o cara, poxa, meu amigo, ó, lá atrás, teve muita gente que ganhou dinheiro e muita gente que perdeu dinheiro. Quer ficar descolado. Né? E aí, aqui, nós estamos em 2019, quer dizer, até 2022, 3 anos, primeiros anos aí da inovação tecnológica, certo? Aqui a gente tem alguma estatística, um case de sucesso, basicamente. Então, o Evandro Borgo, lá de Jaú, o Evandro Borgo, ele cresceu de 2020 a 2021. Sem o Morita, ele cresceu 14%. Com o Morita, ele cresceu 40%. E já dá
uma brilhada no olho do sujeito. Aqui, a doutora Renata de São José dos 54% aqui de aumento, né, na demanda dela aqui em 2020, 2021. Certo? Que é a curva, né, que a gente estava falando ali. Basicamente isso, a gente mostra, né, o que aqui a gente faz um paralelo, que é bem legal, né? Vocês verem, quem estava aí acompanhando o mercado em 2012 viu isso aqui, né? No mesmo ano, né, a Kodak, nossa querida Kodak, né, que fazia aquelas máquinas, filme, 12 poses, né? Você comprava um filme, você tinha 12 fotos para tirar. E aí você tinha que revelar depois ainda, gastar um dinheiro para revelar. Então, a Kodak, né, ela declarou falência após 31 anos, né, após ter revolucionado a fotografia. Né, saiu desse troço horrível aqui para aquela outra máquina horrível também, mais menorzinha. E no mesmo ano, o Facebook anuncia a compra do Instagram por $1 bilhão. Aqui mostra, né, alguém que se recusou a mudar e alguém que mudou e cresceu. Então, aqui você faz mais um paralelo. Fala, amigo, ó, você precisa mudar. Aqui é uma prova disso. Aqui a gente fala um pouco do futuro, né? Fala de estereótipo, sempre, né? Estereótipo do inovador, né? Eu não gostar muito dele. Mas vamos lá. Posicionamento, a gente fala mais de posicionamento. Aqui, o que é legal? A gente fala para ele, ó, tem uma das maiores dores dele é aquela que a gente estava falando, né? A aglomeração, né? A saturação do mercado 2D. Aí a gente mostra para ele que, cara, você não está com problema de preço. Né? Preço, basicamente, é um sintoma. Né? Você está com problema de posicionamento, né? Baseado no quê? No valor. O cliente ele não está sabendo diferenciar o produto dele. Então, o que diferencia a tomografia do Jardim com a tomografia da DVI? Isso aí. Né? Vocês aqui, não sei, achei no Google, vi 10% de desconto lá. Beleza, né? Pode ter sido isso. Então, quer dizer, o preço, né? Quando você tem pouca percepção de valor, você tem maior sensibilidade a preço. Então, aqui a gente mostra para ele um outro caminho. Tem que pensar que esse pessoal não tem informação nenhuma, né, em gestão. Então, você chega para eles e fala, pessoal, ó, eu sei que vocês não aprenderam na faculdade nem de odontologia, nem de radiologia, né, como gerir uma empresa, mas, né, você tem que ver que existe uma questão, né, de posicionamento que você não está fazendo bem aqui. Você está brigando com o preço. Então, a gente mostra para ele que através de uma estratégia de branding, né, ele estabelece um posicionamento ali e ele consegue uma geração maior de receita baseada no quê? Na nova tecnologia. A gente baseou a estratégia de mudança na nova tecnologia. Poderia ser sem a tecnologia? Poderia. Né? Mas a gente usou como um valor maior para ele poder entrar no mercado. Ó, você vai investir, não investe só na máquina. Você está com 23 minutos. Ah, beleza. Você precisa de mais quanto tempo? Bem, já concluo aqui. Basicamente, pessoal, eu queria mostrar isso aqui para vocês, né? Mas basicamente é o que a gente apresentava. Tá? Aqui a gente entra um pouquinho em aspecto técnico, né? Bem interessante, porque o que acontece? Nossa concorrência, né? O pessoal, né, que estava acostumado a vender já esses equipamentos, eles entravam muito em aspectos técnicos, né? Então chegavam assim e falavam, ah, o meu tem o melhor voxel, tem o menor voxel, o meu tem maior KB. Então eles levavam meio que um aspecto técnico, sendo que o quê? Que apenas um fator, ele não traz a vantagem, ele não traz a melhor imagem, tá? Só porque é um fator a mais. Só que eles jogavam isso aí. E quando a gente jogava isso aí, a gente perdia mesmo. Certo? Então, aqui a gente trabalhava muito, né, a questão de falar de negócio. Certo? Vamos falar de negócio, vamos falar da sua radiologia como negócio. Como é que vai ser amanhã? Quanto que você quer vender ano que vem? Mostrar para eles, né, que eles são empresários agora, eles não são apenas radiologistas, né, trabalhando olhando a imagem. Aqui a gente mostrava os aspectos técnicos que realmente eram superiores ao mercado. E aqui a gente mostrava uma análise específica, tá? Feita aí, no caso aqui em Belém do Pará, que era uma cidade da minha região, né, do norte. Aqui a gente mostrava assim, ó, nós temos ali. Aqui, demorou um pouquinho para entrar, mas aqui é uma questão um pouco mais ligada ao BI, né? A gente tinha uma central de informações, né? Quando a gente prospectava, a gente falou, ó, vamos trabalhar aquela região. A gente viu que tinha demanda em Belém. Não tem nenhuma alta resolução em Belém. Então, vamos entrar lá. A gente fazia um estudo desse e apresentava para os radiologistas. Então,
Você não chegava com aquela proposta, poxa, eu vou passar aí para te vender uma marca. Ninguém quer, né? Você fala, pô, vou passar aí, né? Quero te mostrar um estudo da sua cidade, tá? E a gente vai projetar algumas opções para você. O cara já, né? Interessava mais. Quando você fala que era música, também trazia um peso maior, né? Belém tinha 2,8 milhões de habitantes, né? 2,08, tá? Aí, conforme o censo de 2020, deve ter subido, tá? 3.182 cirurgiões dentistas na região. E aí, esse aqui é um dado que a gente usava muito: 654 habitantes para cada dentista. Aqui mostra porque é uma maturidade de mercado. Mais próximo de 300, 400, mais maduro é o mercado, né? Quer dizer, mais produtos como tomografia, que tinha um artigo médio, eles iam pedir. Quanto mais 1.000, 1.200, mais próximo desses números, mais, digamos assim, mais verde, né? Estava no mercado que você tinha que investir mais em educação do cliente. Tá? Então, era isso que a gente mostrava para ele, daqui falava um pouquinho de indicadores, né? Econômicos, né? Basicamente, a gente falava alguns aqui em termos de renda per capita, né? PIB per capita, mas basicamente o que eu gostava de falar era da parte do Gini, né? O índice de Gini que mede a concentração de renda. Sabe que é os índices melhores hoje em dia, mas era legal para trazer o panorama, né? O que acontece? Isso aqui é um índice de Gini alto, certo? A média brasileira dá 0,58. Então, quanto mais próximo do 1, né? Você sabe, mais concentrada é a renda. 1 seria uma pessoa só dentro da renda. 0, todo mundo tem a mesma renda. Então, 0,62 quer dizer que é uma renda muito concentrada. Tá? Então, quer dizer o quê? Você tem um alto segmento muito forte para atender necessidade. Né? Você tem uma camada popular com menos poder aquisitivo. Então, se você quer vender para o povão, você vai ter que reduzir preço. Se você trabalhar com mais do particular, mais buscando esse cliente aí, aquele cliente com maior poder aquisitivo, você vai conseguir cobrar mais. Esse é o funcionamento que a gente trabalhava com. Pô, fica com 27. Tá? Então, só finalizando aqui também a gente puxava no BI, tá? Isso que é o número de tomografias que a gente tinha na cidade. Então, que o cara sabia mais ou menos qual era a parcela de mercado que ele tinha. Fazia um cenário realista, pessimista e otimista. Caso tivesse um avanço de mercado. Aqui era a questão, a gente usava o BI como uma estratégia, né, a mais. Tá? Então, o que acontece? O cara que tem radiologia, supor, ele montou em Belém. E aí ele começou a ganhar dinheiro em Belém. Falou, poxa, estou bem nesse negócio. Vou abrir uma outra radiologia. Aí o que ele fazia? Ele comprava uma máquina nova, colocava em Belém, que era a sua região central. Ele pegava aquela máquina, ao invés de vender ela, ele pegava e jogava ela na outra cidade. Porque é um produto que tem demanda. Né? Vamos supor, em Ananindeua não tem. Então vamos colocar lá. Ele colocava lá, né? E aí ele conseguia trabalhar aquele mercado. Muitas vezes o cara dava um tiro errado. Né? E aí ele tinha um prejuízo gigantesco. Outras vezes ele conseguia ganhar dinheiro com aquilo, né? Aqui a gente ajudava ele com essa decisão. Então a gente tinha um BI lá à disposição. Não lembro o nome do BI. Era uma plataforma pronta. E ele fazia, né, uma pesquisa georreferenciada. O que tinha? Olha que interessante, né? Eu podia mostrar para o cara onde que tinha mais concentração de pessoas na cidade ou na região. Onde que tinha mais concentração de dentistas na cidade. Pensa nisso, né? Olha que diferencial estratégico bom. Fala, poxa, ó, sua radiologia, você é dentista, estou aqui do seu lado, você manda seu cliente aqui, 5 minutos ele está aqui. O potencial de consumo, né, o quanto que eles buscavam aí, né, de interesse, né, a área de influência, a renda média domiciliar, que é bem legal também, que te ajudava na precificação, ruas mais movimentadas, região de comércio mais aquecida, tá? Informações de demanda por serviços na área da saúde, olha que poderoso isso. E outras análises para apoiar a expansão dele. Então, isso aqui reduzia o índice de erro dele. Ele fala, poxa, vou pôr a Ananindeua. Tem demanda? Não sei. Pô, vamos rodar uma pesquisa que você vai descobrir. E aí a gente ajudava ele nesse processo de expansão. Então, isso aí virou meio que um aspecto nosso. Tá? Vou passar rapidinho lá para frente. Vou fechar. Tem mais aspectos técnicos de novo. Precisava, né, ter essa gestão quebrada. Aqui a parte do projeto que eu falava para vocês, olha que legal. Né? Ele já tinha entregue a instalação inclusa, né? E daí, a partir daí, ele entrava no processo de treinamento.
As marcas geralmente fazem um treinamento para o cara e pronto. A gente fazia o quê? A gente fazia um treinamento inicial, com um técnico, 2 dias e meio. Depois ele tinha uma revisão, né, remota. Depois tinha uma aplicação tecnológica, a gente mandava um radiologista especialista para a cidade dele, para ensinar ele, né, nos aspectos mais avançados. E uma revisão pós-aplicação. E tudo isso com acesso a uma plataforma, tá? Antes mesmo dele instalar, ele podia acessar e fazer cursos lá, né, para poder se aperfeiçoar. A gente fez também uma estratégia de lançamento, né? Então a gente pegava uma agência de marketing e dava ela gratuita por 6 meses, né? Para ajudar ali, trabalhar presença digital, uma campanha de lançamento, né? Fazer ali uma campanha de tráfego, Face, Insta Ads, que eu não concordava, para mim o Google Ads estava na frente, isso era a parte deles. Ações de RP, com veículo de mídia, workshop presencial, né? Que aí a gente, esse cara que trouxe para a aplicação, a gente mantinha na cidade, fazia uma palestra, anunciava a boa nova, né? Tinha trazido um equipamento nível mundial para aquela cidade. E depois de uma campanha de depoimentos, webinário, né, criação de audiência, né, trazia alguns grupos de WhatsApp. E aqui foi uma parte que eu criei basicamente, né, foi a mentoria comercial. Eu vi quem tinha um time comercial nas tecnologias, era uma magia. Basicamente porque eles visitavam os indicadores, e aí você conseguia ganhar aquele cara, né, que não era um comprador, mas ele era um influenciador da compra. Então, esse trabalho de selecionamento, você ganhava muito, né, através disso aí. Outra venda através do valor, né? A gente levava muita coisa que às vezes o cara queria ver. Ó, vamos lá, vamos mostrar um caso para você de plano, né? Que a alta resolução algoritmo fez a diferença. Mostrava esse tipo de coisa e conseguia ganhar esse caso do nosso lado. Então, basicamente é isso, pessoal. Falando um pouco de questão de carreira, só para fechar aqui, né? Eu cometi todo tipo de erro na faculdade, em termos de trabalho, peguei trabalho às vezes para pegar e tal. Mas eu acho que assim, a tentativa e erro era muito válida, né? Então, pô, pega estágio, cara, pega estágio. Não precisa de dinheiro agora, não faz mal, vai lá e faz estágio para você aprender. Né? Testa uma área, testa outra. Eu não sabia que eu ia gostar de venda. Pô, o que eu fui, acabei, né, indo para essa área e gostei. Né? Mas é um tipo de prática bastante. Fui para o estágio ali, outro aqui. Aí eu resolvi que queria empreender. Aí fali umas 3 empresas. Aí, como é o processo, aí criei uma, deu certo, criei outra, deu certo. E aí hoje a gente está com a apresentação e a agência. Então, sempre quando tem gente da fé, então sempre deu certo. Porque o que acontece? Né? Para mim, a fé é o que ela tem de maior. Nós somos os melhores alunos. Né? Então, essa que é a verdade. A gente tem um potencial maior para poder criar, para poder entender. Principalmente na venda técnica. Né? Você precisa de um cara que saiba falar bem, você precisa de um cara que saiba, né, também entender uma parte técnica, entender uma tomografia, entender o que é uma máquina faz. Então, é o tipo de coisa que eu acho que vocês podem utilizar no mercado aí. Né? Por isso que o mercado busca muito o PEAN. Né? Então, a gente consegue entregar isso para os caras. A gente tem um diferencial muito grande. Aqui é mais questão da comunidade mesmo, tá? Então, basicamente é isso mesmo. Acho que é isso. Tem um conselho que eu posso dar para vocês, técnico. Vão, trabalha, faz o estágio, pega um trabalho, né? Seja CLT, mas enfim. Testa várias áreas aí, você vai descobrir uma que você vai gostar. Beleza? Olha isso aí. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai abrir para eles conversarem com vocês. Beleza, tá bom? agora. Não, daqui a pouquinho eles já começam a conversar com vocês sem nenhum problema. Daniele, você está por aí? Eu estou aqui. Aí no México são quantas horas? Umas 12h50? Isso, 2h50. A gente está 3 horas? 3. Quase isso, né? Já são quase 6. Deixa eu te falar. Conta um pouquinho para a gente de você, da tua trajetória acadêmica, um pouquinho da tua trajetória profissional também, né? Hoje você está trabalhando na parte de Digital Experience e você também é Conversational Manager, né? Na Entity Data, é isso? Isso. Rafael, você te pedir um favor? Eu não sei se tem como colocar a câmera para eu ver o pessoal, porque eu vejo só a minha cara. Aí eu sinto que eu estou falando sozinha. Não é legal, né? Peraí, eu sou professor, não sou operador de câmera, estou me esforçando. Tá ótimo. Tá ótimo. Até porque a hora que eu fizer perguntas, eu quero ver se estão me ouvindo, né? Levantando a mão para poder responder.
Então, beleza, gente, vamos lá. Deixa eu só ligar o timer aqui. Bom, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Dá até uma sensação assim de nostalgia de poder ver a sala. Imagino os meninos que estão aí vendo, deve ser muito interessante. Como o Rafael falou, eu sou da turma 19, eu me formei em 2016, eu acho. Acho que foi 16, né? Na verdade, eu formei com a turma 20. Então, assim como o Vinícius comentou a questão de uma trajetória não tão linear, de erros e acertos, vou falar um pouquinho disso com vocês também. E eu queria explicar para vocês um pouco o que é o mundo da inteligência artificial conversacional, que é um mundo que eu já trabalho faz alguns anos, tá bom? Então, começando, né? Eu entrei na FEA em 2010. Eu não tinha muita certeza se eu queria fazer administração. Fui o clássico caso de não sei muito o que fazer, vou prestar administração. Por sorte deu certo, por sorte me encontrei. Durante a faculdade, eu sempre trabalhei desde o primeiro ano, tive estágios em diversas indústrias, tive estágios em hotelaria, em educação, em tecnologia, em consultoria, em marketing, vendas. Então, assim, foi um mix que, apesar de, no momento, eu não ter seguido nenhuma estratégia dos tipos de estágios que eu queria fazer, hoje eu vejo que cada um deles teve um papel muito importante. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês a mensagem é: se vocês podem, desde o início, ter uma visão estratégica de onde vocês vão com a sua carreira, eu acho que isso ajuda vocês a preencher um checklist, mas não se apeguem tanto a isso. Parem para pensar no que vocês estão fazendo hoje, como isso vai te ajudar no futuro. Meu primeiro estágio foi em hotelaria, eu trabalhava na recepção de um hotel. O que isso tem a ver com o meu trabalho hoje? Teoricamente nada, mas eu já entrei no mundo, no mercado de trabalho, numa das indústrias com nível de qualidade de serviço mais exigentes que eu já vi na vida. E isso é o que eu carrego até hoje, que é a exigência no nível de serviço a cliente. Então, por isso que eu digo para vocês, estágio, assim como o Vinícius falou, estágio, faculdade, é período para vocês irem se descobrindo, tentar buscar a maior pincelada possível. Ao menos foi o que eu fiz, e eu vejo hoje como algo muito positivo. Seguindo um pouco na minha trajetória na universidade, eu fui presidente da gestão fundadora do iTeam, que, aliás, sigo até hoje no Instagram. Tem alguém do iTeam aqui na sala? Nossa, sacanagem, fiquei decepcionada agora. Tudo bem. Mas isso foi no 2011, 12, eu já não me lembro muito bem. Então, foi a gestão fundadora que estruturou o iTeam como entidade universitária. E desde aí já começa a minha vontade de poder sair do país, poder ter experiências internacionais, que a minha possibilidade no momento da universidade era sendo parte dessa entidade. E conforme o tempo foi possível que eu pudesse desenvolver um pouco mais essa questão da internalização da minha carreira, da minha vida, mas tudo começou com a internalização da FEA, que foi um processo muito forte em 2011, 2012. Eu fiz intercâmbio quando eu estava na faculdade, eu dei um semestre na Université Laval, no Canadá. Eu consegui uma bolsa do governo canadense para poder estudar e viver lá os 6 meses. O que mais que eu fiz, gente? Participei do projeto Rondon, que foi uma das melhores coisas que eu fiz na universidade. Não sei se todos conhecem o projeto Rondon, geralmente tem uma apresentação, né, logo quando a gente entra na universidade, mas depois eu sinto que ele fica um pouco esquecido na nossa vida do dia a dia universitário. As pessoas não divulgam muito ele. É um projeto de extensão muito, muito valioso. Eu faço questão de sempre falar dele. Eu sinto que
me fez não ser uma profissional diferente, mas uma pessoa muito diferente. Hoje eu enxergo o mundo de uma forma muito diferente por causa do Projeto Rondon, e a gente pode entrar um pouco mais em detalhes nisso. Só que para fazer tudo isso e estagiar ao mesmo tempo, obviamente eu não terminei a faculdade no tempo, terminei um ano depois. Na época, sim, preocupada, nossa, 6 anos para fazer administração. Hoje eu falo para vocês, não faz a menor diferença, podia ter feito em 7, 7,5, que não ia fazer a menor diferença na minha carreira, na minha vida. Então, tenham calma, não fiquem com pressa de sair em 4 anos, 5 anos, dependendo da duração do curso de vocês, porque não importa muito, na verdade. Então, essa foi minha trajetória durante a universidade. Saindo da universidade, eu entrei no Itaú, trabalhando na área de tecnologia, de desenvolvimento de produtos e de projetos tecnológicos. Foi um pouco por acaso, na verdade. Nenhum de nós no processo seletivo sabíamos muito bem para qual vagas a gente estava se aplicando. Foi algo muito massivo feito pelo Itaú. Mas eu fico muito feliz que eu entrei nessa área, eu me encontrei muito, eu pude participar de projetos muito grandes, projetos de redefinições de limites de cartão de crédito, que a gente trabalha muito a questão da concessão de crédito, da regulamentação de crédito, projetos de canais digitais, que a gente engloba todos os produtos bancários. Inclusive, se algum de vocês tem o app do Itaú Card, eu não sei se está ativo ainda, porque eu já não tenho mais conta no Itaú, não sei se tudo migrou para a Super App, mas se alguém tem app do Itaú Card, eu estive nesse projeto. As telas que vocês vão ver hoje, ou já não vão ver, são telas que a minha equipe esteve trabalhando nisso. Então, dentro do Itaú, eu me descobri na tecnologia, tanto em canais digitais, quanto em payments, quanto em crédito focado à tecnologia. E chegou um momento que eu já não queria mais estar em São Paulo, estar no Brasil, e surgiu uma oportunidade para eu vir para o México. Essa oportunidade não foi uma oportunidade de trabalho, foi uma oportunidade pessoal, foi uma decisão familiar, por uma proposta de trabalho do meu esposo. Então eu deixei tudo, pedi demissão do Itaú e vim para cá para procurar emprego. Foi para isso que eu vim. E depois de quase um ano procurando emprego, eu consegui entrar numa consultoria de tecnologia, Minsight, que é uma parte mais boutique da Indra. Eles têm um escritório em São Paulo também. E aí eu trabalhei com diversos clientes em diversos projetos, mas foi onde eu comecei a me envolver no mundo da inteligência artificial conversacional. Depois da Indra, eu estive no Santander, e aí foi a minha... Como vou dizer isso? Eu sinto que foi o meu salto principal para poder ter a certeza de que eu queria estar nesse mundo da inteligência artificial conversacional. Eu era responsável por todo o programa de... Eu vou falar CAI, porque é mais fácil, tá? Que é Conversational AI. Responsável por todo o programa de CAI aqui no México. E quando eu estava no Santander, muito recentemente, vou fazer 3 meses agora, eu recebi uma proposta da NTT Data para poder vir e trazer o programa de Conversational AI com eles aqui no México. Vou falar um pouquinho da NTT para vocês conhecerem. Ela é uma consultoria originalmente japonesa, que há alguns anos comprou a nível a operação global da Everest, que era uma consultoria espanhola muito bem consolidada na Europa e nas Américas. A gente tem operação, obviamente, na Ásia, Américas, Europa. Então, inclusive a gente tem uma operação no Brasil, o headquarters está em São Paulo, ali perto do Morumbi Shopping. E é isso, gente. Essa é a minha trajetória, assim, em resumo. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora do que é Conversational AI, que é essa coisa que eu estou falando para vocês. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta, e é por isso que eu queria ver vocês. Eu queria, se vocês pudessem levantar a mão, quem de vocês usa no dia a dia Alexa, Google Assistant, Siri? Vocês usam? Têm o costume de usar?
A gente pode Achei colocar a alguns. mão, Ah, mas muito pode. bem. Pode. Vamos lá, sem timidez. Essa pergunta é mais fácil. Perfeito. O que eu faço é isso. Então, Alexa, Google Assistant, no mundo da inteligência artificial conversacional, a gente chama eles de smart speakers, que são literalmente os speakers inteligentes, mas por detrás deles vai ter uma tecnologia que é a inteligência artificial conversacional. Essas tecnologias, elas trabalham através do processamento de linguagem natural para poder ter a operação que a gente vê no dia a dia quando a gente está utilizando o reconhecimento do discurso. Alguns têm reconhecimento de voz, mas isso é um pouco distinto, a gente pode falar um pouquinho disso depois, mas o reconhecimento do discurso, o processamento desse discurso de linguagem natural, o entendimento da intenção do usuário e, a partir disso, a execução de transações ou de output de informações. Então, isso é o que eu faço hoje. Na consultoria, a gente tem o nosso modelo de inteligência, a gente tem o nosso motor cognitivo, assim como tem os grandes players do mercado, o Google tem o Dialogflow, a IBM tem Watson, Microsoft tem Lewis, e todos esses estão por detrás de muitos dos assistentes virtuais que a gente conversa hoje. Então, por exemplo, justamente o assistente virtual do Santander, México, Argentina, Uruguai, UK, Portugal. Uma pena, porque só o Brasil não está nessa iniciativa, mas o resto da operação do Santander, por exemplo, todos os assistentes virtuais que eles têm, sejam por chat, sejam por voz, são EVA, que é a plataforma da Entity Data. Então, é uma coisa muito, muito legal de trabalhar. Tem a parte da TI, sim, que para mim foi natural, porque eu já entrei nesse mundo. Se vocês estão buscando alguma carreira voltada à tecnologia, eu já digo para vocês, se vocês estão voltados para gestão de tecnologia, gestão de produtos, saber programar, meter código não é um must, ajuda muito, mas vou ser muito sincera com vocês, para mim é muito natural, é raciocínio lógico, TI, eu não preciso saber programar para poder entender as necessidades de um programador, a necessidade de um software, e com isso poder entregar um produto. Mas ajuda você gostar, ajuda você ter interesse, porque quanto mais você conhece, sabe fazer essa tradução do idioma negócio com o idioma tecnologia, mais caminhos você abre para a sua vida. Um programador, geralmente, tem dificuldade de vir para a vida, como vou dizer isso, para posições de gestão, justamente porque está ali até... A gente tem um estereotipo de programador mais bitolado no código, que não sabe falar com outros seres humanos. Isso acontece muito. A gente, vindo de uma faculdade de negócios, a gente tem a vantagem que a habilidade social, soft skills, a gente tem. Se a gente quer ir para tecnologia, a gente estuda, a gente aprende. E a gente aprende principalmente com as pessoas, com os programadores. Quase tudo que eu sei hoje de IA conversacional eu devo às minhas equipes que eu tive, as minhas equipes técnicas, foram eles que me ensinaram, desde conceitos de programação até conceitos linguísticos que a gente tem que tratar dentro da IA conversacional, certo? Porque para mim é muito legal, tá, gente? Se vocês estão assim meio entediados, desculpa, tá? Vocês me avisam. Mas assim, até a estrutura da linguagem humana, o que a gente usa como substantivo, como verbo, é o que a gente usa como insumo dentro dos modelos de programação de linguagem natural. E isso muda de acordo com o idioma. Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, a estruturação de um modelo de linguagem, de um modelo de processamento de linguagem natural, aqui no México, ela segue algumas regras distintas do que ela vai seguir no Brasil. Porque o discurso e a forma de falar, a forma de perguntar e de mostrar suas intenções como
um falante da língua portuguesa do Brasil e um hispanohablante é muito diferente. Então, isso é uma coisa muito interessante que a tecnologia tem que estar preparada para enfrentar isso. Algumas não estão. Vou dar um exemplo. Vocês usam a Alexa. Eu imagino que vocês usam ela em português, mas o modelo de processamento de linguagem da Amazon, na minha opinião, não é um dos melhores do mercado. Eu, por exemplo, tenho a minha Alexa aqui, que ela só aceita input de voz em espanhol e em inglês por causa da região norte da América do Norte. A Alexa não me entende em espanhol porque ela não entende o meu sotaque. Então, eu tenho que falar com a Alexa em inglês, super assim, pretensiosa, conversando em inglês sozinha na minha casa, porque ela não me entende em espanhol. E são só as duas línguas que, para esse software local, eles têm desenvolvido. Então, essas nuances assim do mercado são sensacionais. E as aplicações são muito grandes, gente. Então, eu queria falar um pouco agora de aplicações e das responsabilidades da inteligência artificial conversacional, que é uma das partes que eu vou dizer é a parte militante minha no meu trabalho, tá? Aplicações. Tudo que vocês imaginarem que uma pessoa pode fazer, que seja de baixa complexidade ou passível de automatização, uma IA conversacional pode fazer. Vou dar exemplos reais de casos que a gente tem implementado no mercado aqui na consultoria. Você liga para o banco, nossa, me roubaram, perdi meu cartão. Puta, você precisa ter uma pessoa assignada numa cadeira para saber que o Joãozinho é o Joãozinho e o cartão 1, 2, 3, 4 é que eu tenho que apertar um botão e bloquear porque roubaram ele. Não preciso. Eu coloco uma inteligência artificial conversacional e, como organização, eu posso tomar duas decisões. Eu posso tomar a decisão de eficientar a minha, como é que chama isso, gente? Perdão pelo portunhol às vezes, tá? Porque me custa um pouco. Eu posso reduzir a minha quantidade de funcionários ou, sendo mais eticamente responsável, eu posso trazer essas pessoas para atividades com mais valor agregado. Eu posso colocar essa pessoa para uma venda em lugar de estar ali fazendo uma operação que um bot pode fazer. Então, esse é um tipo de aplicação. Agora, falando da parte de responsabilidade social, tem algumas vertentes da inteligência artificial conversacional, e não só falando da questão de tecnologia, invadir a vida e roubar o emprego das pessoas, mas a questão de inclusão e a questão de responsabilidade de gênero, que eu queria falar um pouco agora. A questão da inclusão, a inteligência artificial conversacional, especialmente de voz, ela é muito poderosa para a inclusão de pessoas sem conhecimentos tecnológicos. A minha avó conversando com a Alexa é muito diferente de eu conversando com a Alexa, mas a Alexa pode ajudar ela em várias atividades, como um lembrete de Alexa, me lembra que o fogão está ligado daqui 10 minutos, porque se ela esquecer que o fogão está ligado, a Alexa está ajudando ela. Então, as aplicações podem ajudar muito as pessoas, especialmente a questão da voz, que é o futuro, a questão de voice bots e de digital humans, que é a versão mais top do que é a inteligência artificial conversacional. Mas também tem um lado, que é o lado que eu falei para vocês, o lado da militância minha, que é como o mercado hoje trata a inteligência artificial conversacional, que sim, é um reflexo da sociedade, mas como a gente tem que trabalhar para mudar isso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu vou falar uns nomes de inteligência artificial conversacional e eu quero que vocês me falem o que é a principal coisa em comum entre eles. Alexa, Siri, Sandy, Eva, Julia. O que é que vocês estão percebendo que nesses nomes é o fator comum? Está todo mundo tímido ou eu não estou ouvindo vocês falando, mas para salvar tempo. Nomes femininos. Nomes femininos, isso.
isso é uma questão muito polêmica dentro do mundo da inteligência artificial conversacional. E eu trago aqui esse questionamento para que vocês, tendo interesse de ir para essas áreas, vocês pensem, não tomem as coisas que estão no mercado hoje como um feito, que é assim porque alguém estudou e assim é melhor. Não. Por que os assistentes virtuais têm nomes femininos? Porque as atividades assignadas a um assistente virtual são atividades que a sociedade toma como atividades do gênero feminino. Tem a questão também da questão de assistente, a questão de receber ordens. E para a gente, como sociedade, infelizmente, faz muito sentido que isso tenha uma personalidade feminina. E isso é uma das coisas mais complexas de se mudar nesse mercado. Eu trago isso para vocês, especialmente porque existem poucas mulheres nesse mercado de trabalho. Eu já estive em reuniões para decisão de personalidade de assistente virtual, em que eu era a única mulher num fórum gigante e todos tratando com a maior naturalidade que fosse uma personalidade feminina. Então eu tenho que levantar a mão e falar, não, vocês não estão vendo, gente, que não é bem assim, não é porque o mercado é assim que a gente tem que seguir estabelecendo e perpetuando vou chamar estereótipos, se trata de uma palavra melhor. Então, eu falo dessa questão da ética da inteligência artificial conversacional, das questões de gênero, nas questões de inclusão na inteligência artificial conversacional, para trazer mais gente para a militância na tecnologia, pode ser, mas para trazer esse questionamento crítico de vocês vão entrar no mercado de trabalho com uma visão muito diferente do que eu tive. Apesar da gente ter uma diferença eu imagino que de 10 anos, é uma diferença, querendo ou não, significativa com as nossas percepções do que é natural, do que não do que é aceitável ou não é aceitável nessas questões questões de gênero, questões de diversidade, tudo isso. Então, isso eu queria deixar o recado para vocês, que é uma força, não é uma fraqueza, e não se deixem, como eu falo isso, bullied, como sofrer bullying, de que as suas ideias não fazem sentido no mercado que alguém, em algum momento, já estabeleceu. Vocês são usuários de tecnologia, vocês são clientes de tecnologia, muito mais nativos em tecnologia do que eu. As gerações que vêm mais para frente vão estar muito mais nativas e assim a gente vai seguindo. Então, eu queria plantar essa sementinha do questionem o que vocês estão vendo, se já estão no mercado de trabalho ou ao entrar no mercado de trabalho, especialmente da tecnologia. É um mercado muito legal, coisas novas todos os dias. Eu estou muito feliz trabalhando com tecnologia, muito feliz trabalhando com consultoria em tecnologia também. Vocês viram para minha carreira que eu sou de consultoria ou de banco. Eu canso da consultoria, eu vou para o banco, eu canso do banco, eu vou para a consultoria, porque são dois mercados específicos muito, perdão se sou pretencioso, mas muito intelectualmente desafiantes. Não existe coisas que você não possa aprender nesses dois mercados. Eu defendo muito os dois mercados, apesar de que, sim, são mercados corporativos. Bom, meu objetivo era poder contar um pouquinho de mim, poder contar um pouquinho da inteligência artificial conversacional. Essa é uma pincelada pelo tempo que a gente tem, mas eu queria muito deixar a porta aberta para vocês, para que a gente converse. O Rafael tem o meu e-mail, tem meus contatos, vocês podem me achar no LinkedIn, no Instagram. Meu nome é meu usuário é exatamente meu nome completo em todas as redes sociais. Então, quem quiser bater um papo, seja de carreira em tecnologia, carreira em inteligência artificial conversacional ou carreira no exterior, vamos bater um papo. Eu não tive muitos guias durante a minha carreira. Aqui no México eu comecei a ter mais isso, tendo mentores já mais experientes que puderam me ajudar. E eu adoraria poder ajudar quem eu puder com esses guias e poder contar para vocês o que eu vivi e ver se isso ajuda vocês.
Então, a porta está aberta e espero dúvidas para ver se vocês realmente prestaram atenção. É isso, Rafa. Obrigado. Olá, Alexandre. Bom, gente, eu sou Alexandre Alves, você é analista de dados da Pesquisa Direito. Você pode ficar à vontade. Como é que eu coloco aqui? Vai lá. Eu me formei ano passado, né? Eu fui com um aluno já, tudo bem. Então, estava aqui recentemente, sou da Finada de Sete, né? Também conhecido como o melhor curso da faculdade. O professor voltou a recordar comigo sem perguntar. Só vou compartilhar a tela para a Daniela ver também. Não, ela mudou para. Ai, Rafa, você me vira para a lousa para eu poder ver o Claro. Alexandre? Claro. Para ter que Vou me tacar aqui do carregar operador, assim, peraí. pela sala, nas dúvidas. Você está vendo bem Obrigada. agora? Estou vendo, obrigada. Vai lá. Então, gente, né, falar um pouco sobre o tempo, falar um pouco sobre o link, é o seu, como é que eu ficar no zero, o que eu trabalho hoje, como é que as coisas são. Não está funcionando para você? Aí, foi. Bom, então, eu sou Alexandre, sou analista de dados, Data Analyst, sou da Tech 12, que é de 2017. Bom, como disse, sou um grande defensor de reps, mas eu fui da melhor rap de verão, o famoso cachorro louco, não o da Lotus, né, que ganha aí um campeonato de futebol. Essa daqui é a minha linha do tempo mais ou menos profissional, né, vai ter muito estudo aqui, mas só para vocês terem um pouquinho de ideia. Eu comecei, de verdade, fazendo engenharia de computação, e aí eu, em pouco tempo, pensei que código não era para mim e eu ia ficar maluco. Eu basicamente tive que fazer uma prova de C, uma folha sulfite, e nunca mais voltei. Mas essa aqui é a experiência. Professor bonzinho, né? Então, assim, se vocês tiverem alguém sobre C, se já passou por essa experiência, que não é muito legal, não. Programar na folha sulfite é pior. E aí, depois de 2017, eu entrei que nem sei. Né? Eu estava totalmente acabado, autoestima lá no chão, sabia o que eu estava fazendo da vida. Fazer o quê, né? Parei na STEC, né? E aí, na metade do ano, eu entrei para duas... Na metade do ano, em 2017, eu entrei no CA, foi a parte de marketing. E aí, eu virei diretor em 2018 e comecei a dar aula no cursinho. Dava aula de coisas muito legais, né? Tipo matemática e física. Né? E aí, eu também comecei uma parte um pouco mais acadêmica. Eu tinha me frustrado bastante programação, falei assim, não, de verdade, você é professor, né? Tá tranquilo. Fui fazer iniciação científica, professor Júlio, da aula de matéria de História Econômica, e entrei no LEPS, Instituto de Pesquisa aqui, super forte, super recomendo vocês conhecerem minimamente o LEPS, quem tem interesse nisso daqui, professor Daniel, professor Luiz, são pessoas incríveis, dá para aprender muito com eles. Eu saí depois de um tempo, porque eu precisava cuidar um pouco da minha saúde, problemas de saúde ali, que eu tive que dar um tempo e cuidar. Aí é outra história. E aí, eu entrei para fazer estágio. Né? Eu, depois de fazer uma iniciação científica, acho que eu fui fazer um pouco que a gente já comentou aqui, que é explorar outras alternativas. Tinha certeza que queria ser professor, né? E aí eu entrei no estágio, planejamento de gestão, estágio novo, né? Que estava começando, não sabia fazer nada, eu fui ver o que acontecia. No meio do caminho, eu fui efetivado e eu meio que cuidei de uma área de operações financeiras, que era basicamente fazer o que precisava para fazer crédito para as pessoas. Assim, isso aqui também é uma história meio longa, dá para passar muito sobre isso, mas basicamente tem muito a ver com tentar um monte de coisa, não saber o que está fazendo e aprender. Eu acho que essa é uma grande coisa importante, assim, que vocês deveriam tentar muito, que eu tinha muito medo de fazer, e que, por ter algumas experiências assim, eu tentei mais. E eu fui fazendo essas coisas e aprendendo muito sobre a vida real, né? Uma parte muito importante. E aí, aqui um pouquinho no final, eu vou conseguir passar um negócio. Eu comecei a fazer um curso de ciência de dados, né? Que a gente acha que todo mundo acha que ciência de dados né? Porque o nome já é muito sensacional. E aí, em novembro de 2021, eu virei analista de dados no CDI. E aí, né, tinha consultado um pai de um tipo, fiquei super feliz. E aí, agora eu vou entrar um pouquinho no detalhe para vocês, o que realmente foi isso daí, o que isso realmente significa, pais, né, todas essas coisas que a gente geralmente não vê dentro da faculdade. Não sei, estou apontando para isso, certo?
Bom, quem trabalha com dados no Zé? Isso aqui é uma nuvem de palavras da profissão das pessoas, de elas se formaram. Então, as pessoas que trabalham no Zé, impressionantemente, o maior curso que aparece lá é administração, seguido de estatística. Não tem todo mundo que me respondeu essa pergunta, mas já é um bom indicativo para vocês, talvez faça sentido. Tem 2 economistas e tem um monte de engenheiro, um monte de gente de TI, de estatística, da matemática, basicamente qualquer curso que a gente tem números, estatística, consegue acabar aqui. Esse é um dos melhores programadores, talvez, que a gente tenha lá, o cara fez aviação civil. Então, de verdade, não importa muito onde você vê. E aqui, esse é um fato que eu acho mais interessante. 54% das pessoas que estão lá fazem ou já fizeram alguma pós-graduação. Cientista tem que ter uma pós-graduação para trabalhar com dados? Não, mas ciência, em geral, a pessoa gosta de estudar. Porque é uma coisa muito comum da área de tecnologia, a gente tem que estudar bastante o tempo inteiro. As coisas vão mudando muito rápido, né? O Daniel falou de inteligência artificial para voz e dialetos, é um negócio que é muito maluco, que a gente nem imaginava, né, 3 anos atrás. Então, estudar faz muito parte, independente se vai ser formal ou não, mas o formal ainda é algo presente na nossa sociedade. E aí, eu queria falar para vocês, né, algo que o Bruno já falou aqui, né? Talvez isso aqui seja algo muito importante mesmo. Para mim não é linear, né? Então, eu fui fazer muita coisa, vou fazer outro curso para a NSEC, sem saber o que era, né? Ninguém conhece o que é. Aí eu comecei a fazer parte do CA, pesquisa, um estágio que não sabia o que fazer, e agora estou na lista de dados. Né? Então, a mim, com certeza, não foi linear chegar aqui. E uma coisa que o mundo também falou é essa coisa diferente. Eu não tenho ideia se eu vou ser analista de dados daqui a 2 anos. Mas tudo bem. Eu acho que se alguém falar para vocês que o caminho é muito definido, provavelmente essa pessoa está considerando muitas coisas. A gente aprende muito aqui também que o mundo está mudando o tempo inteiro. Não tem nenhum motivo para você se prender muito ao que você acha que é certo, ao que você queria quando você entrou aqui na faculdade. Nem sei se é o curso certo para vocês, não sei se é para mim. Eu acho que tem muita liberdade aqui de você testar, de você se conhecer, de você aprender um pouco mais de você. Eu acho que a faculdade dá muito essa liberdade para a gente. E aí tem a próxima parte, que é contar com as pessoas. Eu acho que essa é uma parte muito importante. Eu acho que isso aqui faz um pouco o papel disso, que é aprender com os outros, conversar com as pessoas, explicar um pouco o acesso ao conhecimento que você tem. Porque as pessoas podem te ensinar muita coisa. E muitas vezes é meio que de graça. Conversa com alguém, você entende um pouquinho melhor. Às vezes você vem aqui, vê isso aqui, deixa dado para você, você vai embora. Você não tem que sofrer com essa carreira. Então, aprender com as pessoas é algo muito importante. E confiar em você mesmo. Isso aqui é uma parte bastante difícil para mim, em especial. Acho que a gente, como sistema educacional, a gente descobre muito. Ou está certo, você tirou uma nota boa, você é inteligente. Você foi mal, você não sabe nada. Você é um fracasso total, o mundo vai acabar. Principalmente com vestibular, né? Vestibulares que incrível, né? Ou você passou e você está na USP, você é um gênio, ou você não passou, você ficou por cima, não serve de nada, você é a vergonha da família. Então, isso aqui também é importante. Assim. Isso aqui, cuidar da sua autoestima intelectual, é importante. É importante você saber que você pode fazer as coisas e ter a abertura da gente para testar coisas diferentes, saber que você vai conseguir. E como é que começou, né? Como é que eu fui para a idade, né? O que aconteceu? Bom, tudo começou numa aula de finanças. Olha, divertido. Em 2019, eu fui aluno do professor Laurino, estudante de finanças 2. O professor Laurino não geralmente dá aula para graduação, então se alguém teve a oportunidade de ter aula com ele, mas eu totalmente recomendo, né? Uma experiência muito interessante. Eu não estava nem um pouco pronto, não tinha feito finanças bom. Eu não tinha quase contato com dados, eu só tinha feito umas matérias de estatística mais ou menos, porque fazer a matéria de estatística da faculdade é muito legal. Eu tinha feito econometria 1. E para quem não conhece, o professor Laurino é uma grande referência brasileira de finanças quantitativas. Então, basicamente, o que o faz é falar sobre estatística e econometria o tempo inteiro, a todo momento. Então, assim, né, estava no lugar perfeito. Né? Não sabia nada do que estava fazendo. Um cara que só fala de número de modelo econômico. E aí eu pensei, pô, quero fazer uma monografia com ele, né? Um cara de referência, falando que ele está entre os top 2 professores de finanças do Brasil. Né? Monografia com ele, que pode dar de errado. E aí eu fui introduzido ao universo de Machine Learning. Eu não tinha ideia como programar Python, né? Sabe todas aquelas matérias que você faz, e a professora fala assim, faz esse exercício no R, aí você ignora ele, porque abriu o R super chato. Então, eu também.
E o Laurini foi lá, né, eu fui na sala dele, depois eu mandei um e-mail para ele, ele falou assim, não, vem aqui, a gente conversa. E ele me deu um paper de redes neurais artificiais para problemas de finanças. Falou assim, lê isso aí, volta semana que vem. Né? Simples. E aí, o que aconteceu foi que a minha cabeça simplesmente explodiu. Se você já viu alguma coisa de redes neurais artificiais, você vai ver que o negócio é totalmente maluco. Basicamente, você tenta simular o que está acontecendo dentro do seu cérebro com uma máquina. Então, assim, loucura. A partir de chute. Basicamente. E aí, quando eu cheguei com o Laurini falando que assim, cara, não vai dar, não tem como fazer isso aí. A frase dele que eu carrego hoje para minha vida é: isso aí é só estatística, não paramétrica. Que tem duas partes legais para mim, né? O só estatística não paramétrica é uma parte muito legal, porque a gente só vê estatística paramétrica na faculdade já é impossível, né? Só estatística não paramétrica já é um negócio. Mas uma coisa muito verdadeira que tem aqui é que, de verdade, a gente gosta de colocar no estica nas coisas, né? E a gente, entrando, a gente sabe muito bem como é que isso funciona, né? Você não tem um armário, você tem um locker. Você não faz modelo estatístico. Você trabalha com machine learning. Entendeu? Mas, de verdade, é tudo a mesma coisa. Uma rede neural, no final, é uma base de dados que você passa no programa de computador um monte de vezes. E ela gosta do resultado. É a mesma coisa do que estudar econometria 1 e fazer as contas com MQO. Então, assim, de verdade, não muda tanta coisa. O que eu fiz na minha monografia? Eu usei machine learning para prever curva de juros. Quantos vocês já estão acostumados? Como eu não conheço ninguém, os estatísticos são um pouco mais novos, vocês talvez não tenham passado por umas matérias de economia um pouco mais avançadas. Mas, basicamente, para qualquer momento, para qualquer dia, a gente tem vários títulos públicos sendo comercializados. E esses vários títulos, eles têm taxas de juros diferentes para cada período de vencimento, para cada maturidade. Então, a gente tem aqueles gráficos bonitinhos a todo dia. E essa curva ela vai mudando ao longo do tempo. Porque dependendo do que está acontecendo, se a inflação está alta, se a inflação está baixa, desemprego, essa curva vai mudando. A gente paga mais ou menos juros. É o que eu queria fazer, usar um modelo de machine learning, né, e usar um modelo estatístico para prever o que ia acontecer com a curva de juros do país. Isso aqui, se eu conseguir, tá? Posso cortar? Pode cortar, por certo. Isso aqui é um negócio que parece super legal, vai todo mundo bem para a aula de quantitativa também. Isso é uma matriz de correlação. Eu estou correlacionando um monte de taxa de juros ao longo do tempo. A melhor correlação aqui é 0,82. Quer dizer que está super correlacionado. Isso aqui é sala de aula. Você faz um gráfico super legal, fala que é machine learning, a galera vai à loucura. Incrível. É um negócio sensacional. Isso aqui, para quem nunca viu, é uma rede neural. É uma simplificação do que é uma rede neural. Basicamente, você tem a sua entrada lá, que são as suas variáveis, que é o que a gente trabalha em qualquer coisa de econometria. Elas passam por um monte de coisa maluca, isso é um número no final. É um modelo que tem uma regressão linear. É a mesma coisa. E aí, no final, a gente está apanhando a tecnologia. Isso aqui, opa! Desculpa, eu já travessei. Vai lá. Não, pode ir, vai ser. Isso aqui é o que você gera, afinal. Né? Como é que uma rede neural funciona? Diferente do modelo estatístico mais tradicional. Você basicamente pega aquilo lá e fica repetindo. Você chuta um número, chuta alguns números, e repete. E vai, e repete, e repete, e repete, e repete. E conforme você vai repetindo mais vezes, você minimiza uma função de erro. Né? Cálculo 1. Sua função de erro, ela vai sendo minimizada até que ela atinja um valor que não varia muito. Você basicamente pega aquilo lá e faz o computador rodar um monte de vezes, que é por isso que usa um computador. Então, de verdade, é super chique, os computadores vão dominar o mundo. Mas é só isso que eles estão fazendo na maior parte do tempo. Até o discurso com o que a gente usa de inteligência artificial para a voz, é basicamente a mesma coisa. Você pega texto, transforma numa tabela de dados, passa no modelo daquele, que geralmente muito utilizado é uma rede neural, e repete um monte de vezes até você chegar em alguma coisa que quando você fala que a Alexa não entende. Basicamente é isso que acontece. Parece algo super, meu Deus, outro mundo. Mas no final, nas palavras de professor Laurini, é só estatística não paramétrica. Bom, depois disso eu fui para um... Nossa, eu 5.000 vezes. Eu juro que eu tô quieto. Hã? Eu juro que eu não apertei. Não, eu acho que deve ter sido eu mesmo. Você quer que eu vá lá no slide? Se você puder, professor. Vamos lá.
Bom, fui para o mundo real, né? Entrei, fiz estágio, né? Porque estava fazendo uma atividade, vou dominar o mundo, né? Tem como. Aí, o que eu fiz? Um estágio por 1 ano e meio. Eu mexi em Excel todo dia, o tempo inteiro. Basicamente, você faz. Se você for trabalhar em verão, você vai trabalhar em Excel. É muito legal. E aí, eu não estava muito feliz com isso, né? Eu trabalho por Excel 1 ano e meio, é muito legal no começo, mas depois de um tempo você fica meio de saco cheio. E aí, começou a ter pandemia, e aí as aulas à distância, e os cursos, tudo explodiu. E aí eu vi uma aula de Power BI, e aí eu falei assim, não, é isso, agora sim eu vou fazer um negócio, né, estourar. A única vez que eu tinha escutado alguém falando de BI foi o professor aqui, ele deu uma aula para mim usando Tableau. Eu não entendi nada do que estava acontecendo naquela aula. Mas, tudo bem, Power BI parecia muito Excel, tinha certeza que seria um momento, né? Agora já deu tudo certo. E aí, eu apanhei muito para aprender como é que funcionava. Porque Excel, ele tem uma parte muito boa, que ele dá muita flexibilidade, mas também é terrível de trabalhar com muitos dados. Então, apanhei pra caramba para tentar entender como é que Power BI funcionava. E depois, o que aconteceu foi que eu tinha um trabalho absurdo toda vez que eu precisava fazer alguma alteração. Como, sim, como a maioria de vocês imaginam, eu não tive aprendendo programação. Programação era chato. E aí, você não faz um trabalho que é muito bom e repetitivo. Você fica fazendo coisa na mão. E aí, toda vez que você tem que mudar alguma coisa, você entra num problema desse, que é super difícil de dar um trabalho do caramba. E aí, eu falei assim, não tem como, isso aqui não está sendo produtivo. Eu passo mais tempo limpando planilha do que fazendo qualquer coisa. E aí, eu recebi um convite para participar do processo do Zé, falei com eles, eles também deram mais dados que eu falo, e eles me contrataram. E aí, quando eu entrei no Zé, eu me sentia perdido, sou mais perdido no mundo. Saí daqui, negociei, sim, porque nem formado ainda, eu estava terminando de entregar monografia. Foi em novembro do ano passado. Eu não entendi nada, tá? Eu não sei como, é um negócio maluco. Como, né, se vocês nunca programaram nada vida que eu não tinha, você vai chegar nisso aqui e você não vai saber o que está acontecendo. E eu quase desisti. Os 3 primeiros meses foram assim, absurdo. Não tem como, você não entende nada, as pessoas falam as coisas, você não tem ideia do que os caras estão falando. Toda vez que alguém falava de TI, eu me sentia burro, né? Basicamente era isso. Eu não entendo o que é cloud, eu não entendo o que é AWS, eu não entendo como é que uma base relacional funciona, entendeu? Eu não sabia nada disso, ainda sei muito pouco, na verdade. Então, isso aqui, sofrimento pra caramba. E eu contei muito com as pessoas. Então, foi muito difícil, assim, aquele sentimento que você não vai conseguir o tempo inteiro. Você conta com as pessoas, porque você coloca um monte de gente, coloca meus amigos, né? Falava com a pessoa que me contratou, com a minha gerente, tentava alguma coisa para continuar ali, para não realmente desistir e voltar atrás. E aí eu fiz a minha primeira entrega. Depois de quase 3 meses, eu fui lá e eu entreguei alguma coisa. E isso foi essa pesquisa aqui, chamada Criativamente Zero. Basicamente, a gente juntou 2 pesquisas com consumidores do Zé, e a gente tentou entender quem eles eram, onde eles estavam, que renda eles tinham, quantos filhos, basicamente o IBGE. E a gente juntou isso com uma pesquisa de hábitos, tentar entender como que ele pedia Zé, se estava com a gente ou não, se estava fazendo um churrasco, entender um pouco de qualquer momento de conta. A minha apresentação foi fazer uma análise desses dados, basicamente análise univariável, né, negócio de tudo, e apresentar insights que eu tinha encontrado. Então, pensando um pouco no que era o negócio do Zé, o que ele tentava agregar de valor para as pessoas, e o que a gente realmente via nos dados que estava acontecendo. Então, tipo, tem uma coisa muito interessante aqui, eu não sei se vocês usam o Zé, mas só 7%, se não me engano, da base dessa pesquisa tinha entre 18 e 24 anos. Para mim, parecia um absurdo. Como é que gente nova que gosta de tecnologia não está bebendo no Zé, e o grupo mais presente tem de 44 a 54. Mas é o que os dados estavam falando para a gente. E depois disso aqui, eu vi um monte de coisa mudando. Basicamente, um monte de gente falou que foi incrível, eles adoraram. Um monte de gente quis mudar um monte de coisa. Teve um time que foi criado a partir disso aqui. A gente sempre vendeu no Zé que um dos nossos diferenciais é que o preço é barato. A bebida é preço. E metade das pessoas falaram que o preço não era tão bom assim. Tem alguma coisa acontecendo. Se a gente coloca o preço de mercado, as pessoas estão falando que não é um preço bom, tem algo errado. Um time de percepção de preço foi criado. E, recentemente, essa pesquisa foi tornada anual. Então, agora, no final do ano, a gente vai lançar ela de novo para ver se alguma coisa mudou. Foi o primeiro impacto do meu trabalho. Foi aqui que
com vontade de desistir um pouquinho. Bom, algumas coisas que eu já fiz, né, desde então. Elaboração de dashboard, né, trabalhar com ferramenta de BI hoje é super comum para você, que também já fez na faculdade, mas era algo bem novo, assim, quando eu estava fazendo. Teste AB, que é basicamente lançar um produto, uma versão um pouquinho diferente da outra, fazer um estudo que você analisa esteticamente, fazer isso performou melhor no monte de métrica. Fiz clusterização de clientes, que é agrupar eles com um tipo de modelagem, fiz análise de ad hoc, que é basicamente pegar os dados e tentar entender o que aconteceu. Pesquisa com o consumidor, modelar características dos usuários, fazer segmentação de base, criar tabela. Basicamente, depois que você está lá, você vai aprendendo uma coisa um dia de cada vez. Quando você vê, você está contando com um monte de gente. E depois de um ano, eles te chamam de falar com universidade. Então, no final, às vezes dá certo. E aí eu tenho algumas dicas para você. Se você acha que isso aqui resolve com você de alguma forma, você acha que isso pode ser a sua cara, o que eu faria hoje, né, se eu pudesse? Então, primeiro é começar com o que você tem. Eu acho que, sim, estatística e econometria, se você detesta, se você vai numa aula sem vontade de trancar o curso, talvez não seja para você. Tá tudo bem. Mas é bom você saber, a gente usa estatística e econometria no dia a dia. Normal. Eu ia numa aula de econometria, eu ficava super feliz. Tá tudo bem, né? Fiquei maluco. Mas se você não gosta, cara, talvez seja um sinal um pouco vermelho ali, que não faz sentido. Eu aconselho muito vocês a aprenderem isso. Vocês vão ver muito essas coisas no dia a dia do trabalho, faz muita diferença saber como é que essas coisas funcionam. Outra coisa são os professores. Eu usei, conheci um curso de Lauine, eu também fui Labs, fiz matéria com o professor Luiz, foi da Flávia, fiz matéria com o Poteiro, o senhor Rafael não dava aula aqui ainda, né? Não tinha essa chance, mas os professores podem ensinar muito para a gente. E eles têm muito conhecimento teórico, muito pesado, muito mais pesado do que tem no mercado de trabalho. Então, você pode ser daqui muito melhor do que as pessoas que estão trabalhando. Fazer isso de graça. E fazer um projeto. Eu fiz a minha monografia, você pode sofrer um pouco menos, pode fazer uma stake da bolsa também, um negócio um pouco mais inteligente. Mas a gente tem acesso a um monte de base de dados aqui, um monte de coisa de graça. E é basicamente você chegar no professor e falar assim, quero fazer um projeto. E ele vai te dar um projeto de você e você faz. Você vai conseguir fazer alguma coisa. Então, vai para o primeiro caminho, isso é todo mundo fala que você quer uma vaga em dados, tem que fazer projetos. Você tem que ir lá, tentar usar a regressão de Merckx na aula de PPT1 para resolver algum problema de verdade. Em vez de só saber que beta chapéu é x a menos 1 aí. Precisa saber programar isso. Que é uma linha de código no R. Ou umas 3 linhas de Python. Então, tem que ir lá e tentar fazer. Não tem escolha. Eu demorei, mas é a parte que eu mais parei. Devia ter começado antes. Programação. Isso aqui, ó, tópico delicado. Eu sempre odiei, porque eu tinha me frustrado com C, né? E fui triste. Tem gente que eu conheço, que estou comigo, que só vai para a luz, se quiser, usando R. É um negócio absurdo. E deve ter, eu tenho de vocês também, porque tinha um monte de gente da economia que os caras pegaram as coisas mais malucas possível em R. Então, assim, cara, tem que aprender isso aqui. Eu usei Python no emprego uma vez para automatizar envio de e-mail, para achar muito chato. Isso aí não é tão difícil assim, né? Tipo, um dia lá, vendo um vídeo na internet, você faz. E isso facilita a sua vida, assim, um absurdo. Tem um valor enorme no mercado de trabalho. Eu não preciso de trabalho de dados, sabe? Então, não tem nada a ver com isso. Isso aqui pode te dar muito trabalho. É importante. Mesmo sendo chato. E a última coisa é usar seus pontos fortes. Eu sempre fui muito frustrado com programação também, porque a gente tem aquela sensação de que a gente tem que ser perfeito. Se for para ser bom, mas não tem o que fazer, né? Vamos ir para a festa, tudo certo. E isso é algo muito ruim de você fazer na maioria das vezes. Tem que focar nas coisas que você é bom. Está aqui, provavelmente você nunca vai ser um baita desenvolvedor, mas você vai saber de negócio. Dá dinheiro para você saber de negócio. Uma frase que eu escutei de um professor que mudou muito isso para mim foi: você não vai programar melhor que o desenvolvedor. Foi aí que eu parei de tentar programar melhor que o desenvolvedor. Eu não precisava saber teoria da computação super aprofundada, como é que classes de objetos realmente funcionar, vou programar em Arduino. Não, isso aí não importa. Precisa programar o suficiente para rodar um modelo. O resto, deixa alguém que gosta das coisas que eu faço. Precisa rodar um modelo, aumentar o lucro e reduzir custos. Precisa fazer você aprender aquilo. Só que você faz isso com matemática, estatística. Basicamente é isso. O que eu fiz, que deu certo, conseguiu escrever por tempo, é falar que eu sabia de negócio, falar que eu sabia de indicador financeiro, que eu sabia que era CAC, que eu sabia que era ROI, que eu me preocupava com essas coisas. Porque a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas que eu entrei com
quando eu entrei no Zero, eram pessoas de TI. Elas sabiam muito bem programar, os jovens não sabiam nada de negócio. E aí você tem um diferencial, você é uma pessoa diferente, você agrega valor, traz o poder da diversidade. Você sabe um pouco mais de negócio, você está menos de programação. Gente, é isso aí. Eu agradeço o contato. Sei que a gente durou um pouco de tempo também. Então, tem um QR Code ali, se vocês quiserem falar aqui, mandar uma mensagem, contar alguma coisa, tenha vontade, vai ser um prazer para você. E tentem fazer as coisas, se divertir, então aprender bastante. Pessoal, antes de eu passar para vocês, a gente começar a conversar um pouquinho com o pessoal, me permitam, por gentileza, levantar alguns pontos, alguns insights do Vinícius, da Dani e do Alexandre, e que partilham dos mesmos insights. Quando você entra no mundo em que você precisa da inteligência artificial para algo, e esse mundo é, por exemplo, um mundo de negócios, tal qual você está aqui na Terra, programar é importante? É, mas não é o mais importante, como vocês muito bem colocaram. O mais importante e que te define a vaga, estando numa escola de negócios, frente ao empregador, na minha singela opinião, e pelo que disseram, pelo que eles demonstraram, a opinião deles também, é como você vai demonstrar para essa pessoa que está te captando, como você vai adicionar valor ao negócio dele. Então, olha para o Vinícius, a pegada dele é bem diferente, e como ele transforma a empresa para que ele representa em dinheiro, que é o que as pessoas estão buscando ali no caso, ou agregar facilidade a essas coisas. Seja como for, você está agregando valor. Olha para a Dani. Ela mesma falou, olha, não é muito a minha ir lá para dentro de como o algoritmo funciona, de como o código funciona, mas a minha equipe me ajudou para caramba. Ela sabe fazer essa ponte entre o pessoal do programa e a gestão da empresa, e ela consegue demonstrar o valor que vocês estão construindo. O Alex deixou isso claro, exatamente na última fala. Verdade. E ele teve um slide dele que eu achei fantástico, né, daqueles 13 itens. Então, o que vocês puderem fazer para se apoiar em quem está te ajudando aqui. A gente tem um monte de professor da área de ciência de dados. A ciência de dados pode entender estatística, pode entender matemática, pode entender até a parte de linguística, que é onde a Dani está hoje, mais focada. E o que você puder fazer, se comunicar com essas pessoas, tentar encontrar conhecimento e sentido, vale a pena. O Alexandre deixou muito claro, eu faço um projeto, é muito sério. Quando você entra numa aula de metodologia científica, eu não estou falando de aula de ABNT. Estou falando de uma aula de método científico. Ou seja, ele qual ou quant. Esses métodos científicos são utilizados no mercado também, mas com viés de mercado. Estou falando alguma besteira, gente, por favor? Ok? Então, se apeguem a esse tipo de aula. Se vocês têm ideia de atuar no mercado, de atuar com negócios, e se apeguem em outras capacidades além dessas. Isto é, como é que eu vendo? Desculpa, eu não quero conseguir um emprego. Você está passando por que você tem que ser contratado? Quero que o meu produto entre na sua casa, na sua empresa. Tentando demonstrar isso, tentando vender isso. Esse tipo de capacidade é muito importante. Professor, posso pensar um negócio bem rápido? Vamos lá. Eu acho que assim, o maior conselho que eu poderia dar, um conselho de ouro, e às vezes pode salvar a vida de alguém aqui, né? Mas eu acho que uma coisa que muitas pessoas não falam, que vai atormentar muita gente aqui, se não for todo mundo, é a questão da saúde mental, galera. Um negócio que, assim, às vezes a gente olha assim, saúde mental, como se fosse um negócio besta. Cara, uma depressão é pior do que você ter uma perna amputada. Né? Eu tive problema com depressão, eu tive 2 doenças mentais, ciclotimia, que é uma doença de humor, parecida com bipolaridade, e TDAH, que muita gente aqui possivelmente deve ter também. A gente acaba não sabendo, tanto TDAH, né, afeta a gente. Enquanto eu não cuidei dessas 2 doenças, né, eu não consegui ter sucesso. Eu cheguei a ficar viciado em cocaína, cheirar para poder trabalhar, porque simplesmente eu ia cair em depressão se eu não usasse alguma coisa. Na época eu achei, poxa, cara, né, isso aqui vai me levantar. Então, assim,
tirar esse preconceito de psiquiatra para doido, não é, gente. Psiquiatra é para todo mundo, psicólogo é para todo mundo. Então, sem a cabeça no lugar, você vai ter burnout, você vai desenvolver outras doenças mentais, né? Não sei se o seu caso de saúde mental, acho que não, né? Eu sei que uma infecção rara está. Não é muito correto, mas, pessoal, é muito frequente. É tão frequente, principalmente no pós-pandemia, né? A gente se matou de trabalhar em casa aí. Então, a meditação me ajudou muito e a medicação. Você vê que eu só babo de vez em quando. Brincadeira, pessoal. Não baba, não. Mas você pode tomar remédio psiquiátrico e não ficar babando, ficar besta. Né? Eu achava isso. Não vou tomar remédio psiquiátrico porque senão vou, né, vou ficar um retardado. Não é, gente. A medicação que é necessária. Né? Às vezes é um negócio que vai te ajudar. Então, se não cuidar mesmo da saúde mental, não adianta nada. Galera, não adianta nada. Né? Você não vai conseguir ter base para poder ter sucesso. Então, acho que esse é o maior conselho que eu poderia dar. Eu tinha esquecido na apresentação, eu dei agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? O quer fazer alguma interação com os convidados? Depois manda meu LinkedIn lá, o pessoal menciona lá e manda o inbox lá, fala, estava na palestra. Show? Tem como mandar e manda o pessoal. Fala, Thales. Eu tenho uma pergunta para a Daniele. Você tinha comentado no... Daniele, vou virar a câmera para você ver o Thales. Não, acho que dá para ver ali no cantinho. Dá para ver? Ajuda um pouco com o áudio também, se virar. Isso. Tá. Você tinha comentado sobre que talvez ajudasse no começo ter um pouco de visão estratégica sobre aonde você quer chegar depois da faculdade. Você indicaria alguma trilha, não tanto de testes, mas de etapas para quem já sabe que quer partir para uma parte de consultoria tecnológica? Sim. E eu vou falar o que eu faço, que assim, vendo visão longo prazo, às vezes tem vários desvios do caminho, mas uma coisa que eu gosto de fazer é... Eu tenho uma visão muito estrutural das coisas, então eu tenho, assim, caixinhas. E eu penso isso até, por exemplo, falando no mundo corporativo, uma promoção, mas pode ser também por um estilo de vida. Quero mais equilíbrio vida-trabalho, ou então quero mudar de país. Qualquer coisa que eu faça na minha vida, eu consigo fazer esse planejamento de forma de caixinhas. Que são elas? Um objetivo, que você falou, né? Quero trabalhar em consultoria. Eu sei em que tipo de consultoria, porque existem consultorias de tecnologia, existem consultorias 100% business. A própria minha consultoria que eu estou hoje tem vertentes distintas dentro dela, né? Porque é gigante. Se eu não sei, beleza, eu sei que eu não sei. Se eu sei, vai ser uma caixinha, porque assim, o que eu preciso para estar em uma consultoria estratégica ou de tecnologia, quando eu tenho mais experiência, eu posso falar um pouco melhor. Eu preciso ter habilidades de vendas, eu preciso ter habilidades de comunicação, eu preciso conhecer mercado, eu preciso ter idiomas. É como se fosse um checklist das caixinhas que você tem que preencher numa visão macro para chegar nesse objetivo. Agora, não é um checklist que, esse ano eu vou cumprir esse, e daqui 2 meses eu vou cumprir essa caixinha. É um checklist que ele fica ali guardadinho numa gaveta, na sua cabeça. E conforme você vai passando as suas etapas da vida, é importante você pensar, será que isso que eu estou fazendo nesse estágio cumpre algumas daquelas caixinhas? Eu acho que não. Será que eu deveria estar nesse estágio se eu sei exatamente o que eu quero? Vou procurar um que talvez eu consiga preencher, nem que seja uma partezinha da próxima caixinha. Então, essa é a minha forma de poder estruturar o caos inestruturável que eu sinto que é um pouco a carreira, porque a gente não sabe. Eu estava na faculdade, eu não imaginaria que eu estaria aqui no México hoje trabalhando com isso. Mas, para mim, é uma forma que funciona de me sentir menos perdida e poder, com passinhos de formiga, às vezes, trabalhar para um objetivo de muito longo prazo. Não sei se eu respondo bem a sua pergunta. Beleza. Mais alguém, pessoal?
O Vinícius quer falar aqui. Vamos lá, vai lá, Vinícius. Principalmente para a gente, primeiramente agradecer a palestra de todos, mas eu gostaria de saber se você, ou vocês no geral, indicam algum curso no sentido assim de seja uma especialização, um MBA, se vocês indicam que um mestrado, por exemplo, faz muita diferença para quem quer adentrar nesse mercado de tecnologia hoje em dia, ou algum curso avulso, assim, por exemplo, o colega comentou que ele foi procurar um curso de ciência de dados. O que vocês indicariam nessa migração, por exemplo, ou até mesmo miscigenação de carreiras? Assim? Alguém que parte do negócio, mas quer ter pelo menos uma base de conhecimento tecnológico. Eu acho que sim, você vai ter que ter o conhecimento técnico, né, que é uma parte que a gente às vezes não tem aqui. Que é realmente saber programação, ou realmente saber alguma coisa de tecnologia um pouco mais específica. E nisso, alguns cursos podem ajudar. Pela minha... Bom, o operador de câmera deixou a câmera cair. Hã? Tem vídeo? Está funcionando. Aí tem o pessoal que vai editar essa queda. E fica no making off melhores momentos. Então, A experiência, um curso pode te ajudar muito se você conseguir escolher um curso bom, que ele aborde as coisas que você está precisando. Só que é muito difícil, porque a gente vive um marketing muito pesado. Se você não fizer nenhum curso, você não vai saber o suficiente. E todos os cursos são muito caros. E aí você fica nessa. De verdade, eu acho que o que você devia fazer é começar. Independente dessas coisas. Se você não sabe nada de dados hoje, cara, o que você precisa saber para ontem é Excel. Sério, independente de se você só vai trabalhar com deep learning, que é um negócio super... Você precisa saber Excel. As pessoas que estão à sua volta não vão saber Python e R. Elas vão, no máximo, saber Excel. Então, assim, cara, começa a fazer as coisas. Eu quero muito trabalhar numa área de dados. Vai fazer um estágio. Aí você vai descobrir que você não sabe nada, né? Aí você vai entrar na crise existencial clássica de, pô, não sei nada, um monte de coisa podia me ajudar, eu podia aprender Python, R, JavaScript, Julia, eu podia aprender qualquer coisa que ia me ajudar muito no meu trabalho. Aí você se preocupa em aprender, e aí você vai ter uma capacidade de avaliar se um curso vale a pena ou não, tanto em tempo quanto em dinheiro. De maneira geral, você não precisa de nada. Você pode ser um cara que nunca fez ensino superior completo e ser um puta profissional de tecnologia. É um negócio super comum para programador, por exemplo. Esse cara não estudou? Não, ele estudou pra caramba, sozinho, vendo curso, vendo livro. Mas, sabe, eu acho que a gente tem que sair um pouco do que a gente é muito ensinado de só sentar e ter um professor que fala, faz isso aqui, faz aquilo ali. Cara, você pode um professor que está aqui já. O professor que você tem aqui, eles vão conseguir te falar assim, é legal, tipo, você precisa aprender uma linguagem de programação. Qual? Não importa, você precisa aprender qualquer um. Entendeu? Você não precisa que alguém no curso de R$5.000 fale isso. Estou te falando agora, você precisa aprender uma delas. Pega qualquer um e vai fazer. E eu acho que depois o curso ele pode te ajudar muito, porque o conhecimento ele é uma barreira de entrada, é difícil. A gente entrou na faculdade por causa disso, né? Começa a fazer faculdade aqui porque não é tão fácil aprender as coisas sozinho. Mas se você não sabe nada ainda, tipo, você está muito no início, eu te recomendo mais aí tentar fazer e quebrar a cara, e vai ser difícil, você não vai conseguir rodar uma regressão no por mais fácil que ela seja. Aí você pede ajuda do professor, você vai no Google pesquisar, e aí você começa a descobrir o que é importante de verdade. E aí você pode aprender o que é importante, se vai ser um curso, um MBA, um mestrado, tudo importa no final do dia. Tá certo. Eu acho que acoplado aí da minha pergunta sua e a experiência, cara, o que eu faria se eu tivesse hoje no primeiro ano de faculdade, tivesse pelo menos uma estabilidade financeira, que meu pai, por exemplo, meu pai está segurando a barra para mim. Cara, eu ia trabalhar de graça. O cara mais top que eu tivesse da área, assim, velho, vai lá e fala, cara, quero trabalhar de graça para você. Às vezes o cara, tipo, eu, por exemplo, cara, não vim falar que eu trabalhar de graça, fala, não, vou pagar para você. Acho que tem que, né, na minha opinião, tem que pagar. Mas, cara, olha só, imagina o tanto de coisa que você ia aprender trabalhando com o cara que é o melhor da cidade naquilo, sabe? Então, nem que tivesse que trabalhar de bartender de madrugada, cara. Se eu pudesse voltar hoje no primeiro ano, né, eu trabalhei com o Luciano Câmara, lá do cara, o cara é CEO da Voxu hoje, tem mais de 100 unidades no Brasil. Trabalhei com o Fábio Ribeiro, que foi diretor do Flávio Augusto na época do WhatsApp. Então, assim, caras que, velho, aprendi muito com os caras, mas dei muita sorte de cair com eles, entendeu? Mas eu fiquei anos, cara, rodando, certo? Se eu pudesse, eu falaria, velho, vou trabalhar com o melhor cara que tiver na cidade disso aqui.
Então, eu acho que, não sei se é para todo mundo, né? Porque trabalhar de graça não é para todo mundo. Mas, se tiver com uma situação boa, eu recomendaria isso, porque valeria a experiência, cara. Isso ia agregar muito para o seu currículo. Obrigado. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Eu queria só complementar o que os meninos comentaram aí nessa última pergunta. Eu entendo a questão da gente achar que, puta, preciso ter vários cursos, mas como o Alex estava falando, né? Puta, vai pagar R$8.000 para alguém te falar que você tem que estudar programação. Eu diria para, de alguma forma, buscar como você consegue incorporar isso no seu dia a dia. Quase como fazer uma engenharia reversa das coisas tecnológicas do seu dia a dia. Puta, estou usando uma ferramenta, um software da hora. Puta, mas como é que é isso? Estou numa página web. Puta, o que é isso? Será que é um HTML monolítico ou será que é uma Digital Experience Platform? E aí você vai entrando aí nesse rabbit hole de o que é uma DX Platform? E aí você vai meio que descobrindo, porque a gente está cercado de 1 milhão de exemplos desses produtos, desses resultados, falando, por exemplo, da análise de dados. Por que o Netflix, quando ele vai me mostrar o cartazinho de uma série, ele me mostra uma mulher, mas aí para o Alex mostra um cara? Puta, existe uma análise desses dados por detrás que o Netflix descobriu que eu sou mulher e que eu consumo determinados tipos de conteúdo e a gente, como ser humano, se identifica com uma figura parecida com a gente. Então, assim, questionem nos produtos tecnológicos que você vê o que pode estar por detrás e vão atrás, vai buscando. Porque para isso não tem que pagar R$1 milhão para fazer um curso, mas você está no seu dia a dia começando a incorporar isso. E aproveitem das pessoas que sim conhecem disso. A gente gosta de falar do trabalho que a gente gosta de fazer. Então, aproveite os meninos que estão aí, puta, chama eles para tomar uma cerveja, vai conversar com eles, aproveitem as pessoas que vocês têm por perto. Seria minhas 2 dicas. Tá certo, obrigado, viu? Pior, obrigado. Pessoal, a gente está ficando sem tempo mesmo. Vamos fazer assim? Porque vocês disponibilizaram lá, continuar conversando com a gente. Então, Vai ter que dar aula, galera. peço a vocês, se tiver mais alguma dúvida, manda por e-mail para a gente, por favor. A gente disponibiliza para eles respondem. Pode ser, galera. Ô, Rafa, qualquer dia, se você marcar um meet para a gente fazer, é só tirar dúvida e tal. É só porque vai entrar. Tem aula, tem tudo agora, tem aula agora. Sim, nós falamos em outra aula, você fazer um vídeo com a gente. Deixa aberto. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigado, Bela. Perfeito. Muito obrigada, gente. Obrigado.